Olá, amigos e amigas enxadristas, estamos aqui novamente para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o movimento das torres, como elas se movem, como elas efetuam a captura e também assim é um movimento bem simples que não precisa de muita preocupação no sentido de não saber ou ter dificuldade de aprender. O movimento das torres é muito simples. Aqui nós temos esta posição para didática, para a nossa aprendizagem, a gente ver como elas funcionam, como elas se movem. Muito bem, vamos lá. E vamos iniciar vendo primeiramente o movimento das brancas, com as possibilidades das brancas. Mas antes de iniciar propriamente dito, vejamos como que as torres funcionam, como elas se movimentam. Bem, as torres, elas se movimentam, a torre se movimenta na horizontal e na vertical. São esses dois movimentos. Não havendo peças que a impeçam, elas podem mover qualquer número de casas. Então, vamos iniciar pela torre branca de A1. A torre de A1 ela pode se mover para A2, para A3, para A4, para A5, para A6 e pode vir até a capturar o peão negro de A7. Portanto, esse é o movimento máximo que ela pode fazer. Ela não poderá capturar o peão, a torre negra, porque este movimento estaria impedido para ela. Ela não poderia fazer este movimento. Aqui, esse movimento de captura da torre negra de A8 não pode ser feito porque existe um peão na frente da torre A8 protegendo a torre de A8, o peão negro protegendo a sua torre. Portanto, ela não pode fazer. Mas ela pode vir a capturar o peão de A7. Obviamente que na jogada seguinte a torre negra vai capturar a torre branca. Mas é só explicando o que se pode ser feito. Muito bem. Na vertical é esse o movimento que ela pode fazer. Já na horizontal ela pode se mover para, vamos colocar aqui um verde, para B1, C1 e D1. Ela não pode também ir além disto, porque ela tem o rei, o seu próprio rei, impedindo que ela vá para alguma casa além da casa da coluna E. Então, portanto, essas tanto F e G estão proibidos para ela. As casas de F1 e G1 estão proibidas para ela. O máximo que ela pode vir, portanto, é até a casa D1. O mais ela não poderá fazê-lo, certo? Na horizontal. Muito bem, esta é a possibilidade da torre de A1 que nós acabamos de ver. Agora, e a torre de H1? Quais são as possibilidades dela? Bom, na vertical ela já não pode mover, porque ela tem um próprio peão branco impedindo que ela mova nesse sentido. Então, se a torre quiser mover pela coluna H, ela vai ter que primeiro mover o peão de H2. Fora isso, este movimento está impedido, impossibilitado para ela. Ela não pode mover. Mas ela pode se mover para G1 e para F1. Da mesma forma, ela não poderá ultrapassar por cima do seu rei.
ou seja, o máximo que ela pode vir é até a casa F1. A partir daqui, o rei está bloqueando o seu caminho, aí não pode ir além. Então, muito como vocês estão vendo, é muito simples. Portanto, nós já vimos o movimento das duas torres brancas. Agora vamos ver o movimento das torres negras. E vamos começar com a torre de H8. A torre negra de H8 ela pode se mover para a casa H7, H6, H5, H4, H3 e pode também capturar o peão de H2. Ela pode chegar até aí. Ou seja, na coluna H ela pode mover para qualquer uma dessas casas no seu momento, no seu lance. A pessoa pode mover para qualquer um desses pontos, até efetuar a captura do peão de H2. Obviamente que se ela capturar o peão de H2, a torre branca vai capturá-la também. Ok? Muito bem. E pela horizontal? Pela horizontal ela se pode mover para G8 ou para F8. Ela não pode ir além disto, porque o rei está impedindo que ela vá além. Então a única distância que ela pode alcançar até a casa F8. A maior distância que ela pode alcançar é a casa F8. Além ela não pode ir porque está bloqueada pelo rei. Ou seja, para poder chegar até a casa B8, ela vai ter que tirar o rei do caminho. A única forma. Então o rei a bloqueia. Muito bem. E a torre de A8? A torre de A8, pela coluna A, ela está proibida de se movimentar porque ela tem um peão em A7 impedindo que ela vá além. Então, nessa perspectiva, ela não pode ir. Ela está impedida. Para ela poder mover também pela coluna A, ela vai ter que mover o seu peão ou retirar o seu peão da coluna A. A única possibilidade. Bem, então o que resta a ela é mover pela horizontal. Ela pode ir para B8, C8 ou D8. Também não podendo ir além porque o rei está impedindo o seu caminho, está bloqueando o seu caminho. Aí não pode ir além. Então, como vocês viram, o movimento da torre é muito simples. Ela movimenta qualquer número de casas na horizontal ou na vertical, desde que não tenha nenhum bloqueio na sua frente. E a captura da torre também no sentido de seu movimento. Ou seja, aqui as únicas torres que podem efetuar alguma captura é a torre de A1 e a torre de H8. As torres de H1 e as torres de A8 não podem capturar nada, porque não se captura o próprio peão, os próprios peões. Então, as próprias peças não se capturam, você captura as peças inimigas. As nossas peças, a gente faz proteção delas. Então, nesse sentido, a torre de A8 está protegendo seu peão de A7, mas ela não consegue dar proteção ao peão de B7, porque nesse caso existe um impedimento que ela não faz nenhum movimento nessa direção. O movimento dela é na horizontal e na vertical e na horizontal. Diagonal não. Então ela não está protegendo o peão. O único peão que ela está protegendo é o peão de A7. Já no caso da torre de H8, ela não está protegendo nada e mais ela está atacando o peão de H2, que é o peão adversário. Então você não está protegendo nenhuma peça do seu time, do seu bando, algum colega de exercício do seu próprio exército,
mas ela está atacando uma peça do exército inimigo, que nesse caso é o peão de H2. Ela pode vir a capturar este peão, se for da estratégia ou do plano do jogador. Caso seja, ela poderá ou poderia fazer isso. Então, no caso das torres brancas, começando pela torre de H8, de H1, ela está protegendo o seu peão de A2. É o único peão que ela consegue proteger, nunca peça que ela consegue proteger. Aqui também poderia, em relação ao rei, ela não estaria protegendo o rei, porque como ele está no canto do tabuleiro, não tem nada assim o que proteger. Se por acaso ela tivesse em E2, aí ela estaria protegendo o rei. É a única possibilidade. Ou se ela tivesse em D1 ou F1, ela também poderia, se as torres, né, se a torre de A tivesse em D1 ou a torre de H tivesse em F1, ela poderia estar protegendo o seu rei por algum ataque vindo nessa direção, vindo nesse sentido. Fora isso, não. Como elas estão no canto do tabuleiro, então não estaria protegendo o rei necessariamente. E a torre de A1, ela não está protegendo nenhuma peça, que não tem nenhuma peça sua em sua linha de ação, seja na horizontal ou na vertical. Então não estaria protegendo nada. Mas em compensação, ela está atacando o peão de A7. No caso, se ela quiser capturar esse peão, ela poderia capturar o peão de A7. Obviamente, por exemplo, se o peão de G1 estivesse em A4, por exemplo, aí ela já não estaria mais atacando o peão de H7, porque ele estaria no máximo protegendo o seu peão de A4, caso houvesse um peão aqui, ok? Para que ela possa atacar, o seu caminho tem que estar desbloqueado, não pode ter nenhuma peça própria na sua frente, tanto na horizontal quanto na vertical, nos dois casos. Como vocês puderam observar, é muito simples, não tem nenhum segredo. O movimento das torres e a sua captura é muito tranquilo. Só tem um detalhe em relação às torres, é o que nós chamamos rock, que é um movimento feito em parceria com o rei. Mas isso nós vamos deixar para falar num vídeo próprio, para não deixar esse vídeo assim muito longo. Então no próximo vídeo a gente falaremos sobre o rock. Ok, espero que vocês tenham aprendido e tenham apreciado. É muito simples, podem ficar tranquilos. E tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau.